a tua alimentação provoca enxaqueca? Na verdade, eu vou mudar a pergunta. Por que a tua má alimentação provoca enxaqueca no seu organismo? Eu gosto muito de explicar as causas da enxaqueca e uma delas é sobre alimentação. Então eu vou te explicar quando a gente se alimenta, o que acontece no nosso corpo que acaba provocando enxaqueca. Então vamos lá. Tudo que a gente come vira glicose no nosso sangue. Seja uma fruta, seja uma carne, seja um legume, seja um pedaço de bolo. Alguns alimentos se transformam em glicose muito rapidamente. Outros alimentos demoram um pouquinho mais. Então, os alimentos que são rapidamente transformados em glicose são os alimentos de alto índice glicêmico. E os que demoram mais são chamados de baixo índice glicêmico. Então vamos lá. Se a gente come um pedaço de bolo que se transforma rapidamente em açúcar, a gente vai ter um pico de glicose. O nosso organismo, o nosso pâncreas, começa a produzir insulina para tirar toda essa glicose rapidamente do nosso organismo. Então a gente vai ter um pico de glicose seguido por um pico de insulina. Esses dois picos são entendidos pelo nosso corpo como um sinal de alerta, como uma pane geral, porque a gente não está adaptado ao paladar tão doce do açúcar, porque o açúcar é muito recente na nossa alimentação, o açúcar refinado, né? Então provoca uma pane e acaba desregulando, acaba desequilibrando a produção de dois neurotransmissores super importantes para quem tem enxaqueca, que é a dopamina e a serotonina. A dopamina é aquele neurotransmissor responsável por aquela sensação de prazer, de recompensa que a gente tem, né? E a serotonina é aquele modo simplista, né, de dizer, mas assim, aquele analgésico interno que também, quando está em desequilíbrio, acaba alterando nossa visão, alterando a nossa audição, alterando o nosso humor, deixando a gente um pouquinho mais agressivo, dando náusea, vômito, todos aqueles sintomas que a gente tem quando a gente está com enxaqueca. É por isso que quando a gente come um chocolate, um pacote de bolacha, pão branco, a gente tem a nossa glicose elevada, o nosso pico de insulina elevado e a gente tem aquela sensação de bem-estar. Falar, nossa, que gostoso, eu comi, eu mereço, eu vou comer de novo. E a gente não consegue parar de comer. A gente tem compulsão. E aí a gente vai lá, come de novo e produz insulina, novamente dopamina e serotonina e esse ciclo não para. É por isso, então, que quando a gente come alimentos de alto índice glicêmico, imediatamente vai se desencadear uma crise de enxaqueca. Às vezes não imediatamente, às vezes um dia, 2 dias depois, isso acaba acontecendo. E quais são esses alimentos? Todos aqueles que têm açúcar branco, farinha branca, né? Todos os refinados, então, chocolate, bolos, massas, pães, essas granolas, essas barrinhas de cereais, tudo isso tem alto índice glicêmico e tudo isso vai dar crises de enxaqueca porque vai desequilibrar a dopamina e a serotonina, que, como você já sabe, assistiu os vídeos anteriores que estão a esses posts, a enxaqueca, uma das causas é o desequilíbrio de neurotransmissor, né? O que eu comecei a comer para tentar quebrar esse ciclo, né? Então, alimentos que tenham de médio a baixo índice glicêmico. Então, vamos lá. Carnes de todos os tipos, seja peixe, seja frango, seja carne vermelha, carne de porco, de preferencialmente orgânicos. Verduras, todas elas, legumes, todos eles, frutas, todos eles, sempre acompanhados, as frutas, de castanhas oleaginosas, né? Então, castanha do Pará, amêndoa, nozes, sempre germinadas, né? Para tirar todos os ácidos fíticos e todas as toxinas que eles têm. Iogurte, sempre integral, né? Feito em casa. Queijos, todos os tipos de queijo, porque o queijo, apesar de ser gorduroso, mas são gorduras boas, tem o índice glicêmico baixo.
As frutas vermelhas são as que eu mais prefiro, porque morango, mirtilo, amora, todas elas têm, apesar de serem frutas, têm o índice glicêmico baixo também. Grãos, arroz integral, feijões, grão de bico, ervilha, pasta de gergelim, pasta de amêndoa, né? A natureza oferece uma série de alimentos que a gente pode comer com tranquilidade e que não vão dar crises de enxaqueca. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só entrar no meu site vencendoaenxaqueca.com.br. Eu sou a Daniela Miguel e eu sou coach de saúde e de enxaqueca e lá você vai conseguir mais informações a respeito do meu trabalho, tá bom? Muito obrigada e até lá!